Bom dia, Vânia! Bom dia, Nivana! Que prazer poder estar com você nesse momento. Nós tivemos um aquece antes de iniciar essa gravação. É uma alegria poder iniciar uma nova série com uma pessoa que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas a gente já sente essa sintonia boritolkiana, podemos dizer, quando conhecemos alguém do sistema. Muito obrigada por ter topado essa entrevista. Nós vamos conversar com Vânia Alvarenga, psicóloga mineira, mas residente em Brasília há muitos anos, do sistema Body Talk, que vai contar para a gente esse novo jeito de observar como o Body Talk funciona. Quero te agradecer, quero te dar boas-vindas e quero realmente te parabenizar, porque sei que a gente está vindo de um legado. Falamos no Aquece sobre Janet Galipo, sobre essa homenagem que a gente sempre faz a essa nossa mestre. Vamos começar por essa homenagem para as pessoas poderem te conhecer? Sim. Bom, primeiro também estou muito feliz e grata, pois é uma oportunidade de trocar ideias e compartilhar experiências de uma vida, né? Pois já são mais de 20 anos trabalhando com terapias integrativas, Body Talk, sono e sonho. Então é um prazer para mim também. Bom, falar da Janet é falar do início do Body Talk no Brasil. A coragem, a determinação, a disponibilidade para ensinar, né? Já em 2003, no Rio, eu cheguei em 2004, acho que eu fui a segunda turma, né? E nós tivemos, por parte dela, grande apoio, né? Então, realmente, durante todos esses anos, a gente reverencia esse poder, essa dedicação da Janet. Né? Que coisa maravilhosa. Obrigada, Vânia, obrigada. Homenagem feita, apresentação, recepção. Eu quero contar primeiro para as pessoas o motivo dessa série, Vânia, porque, de fato, ela vai inaugurar uma pesquisa, ela vai inaugurar um olhar, né? A ideia é que a gente percebe no Body Talk a afinidade que terapeutas de outras abordagens chegam até nós para formação e prática profissional, ou profissionais de outros campos de saber terapêuticos, como a psicologia no seu caso, também acham no Body Talk um repouso, um diálogo, uma intersecção. Assim nasce a pesquisa Body Talk Mosaico, que vai tentar entender, a partir das falas das nossas entrevistas, como nós, terapeutas, estamos lidando com aquilo que já está no nosso protocolo, que se chama outras modalidades, que nos mandam para outros campos de saber e terapias integrativas sistêmicas energéticas, e também nos trazem conhecimentos novos ou a curiosidade de visitar outros campos de saber terapêutico. Então, eu queria fazer a minha primeira pergunta para você, que é a respeito da sua formação. Como você vê a sua formação anterior ou paralela ao Body Talk atravessando sua prática de Body Talk igual? Como você vê o Body Talk levando para os seus outros campos de saber lugares de entendimento da prática terapêutica? Conta para gente. Bom, Nivana, eu cheguei ao Body Talk por sincronicidade. Eu já vinha de uma formação em cinesiologia aplicada, né? E nesse período, minha formação de base era psicoterapia junguiana. Eu tive a oportunidade de estudar Jung, de estudar sonhos e símbolos na França. E quando eu voltei, eu me interessei pela cinesiologia. E assim, né, a cinesiologia era um grupo muito forte no Brasil, sabe? E uma das pessoas do nosso grupo comentou a chegada, né, desse novo método na época. O meu grande fascínio foi a descoberta de que o corpo pode responder, de que nós podemos entrar em contato com a consciência do self, com a consciência inata, né? Como toda psicoterapeuta, os sonhos faziam parte, né, dessa leitura, dessa escuta, né, uma forma junguiana, né, de tratar, vamos dizer assim, o inconsciente. E, inicialmente, os meus estudos de Body Talk foram muito ligados ao simbolismo do sonho, né? Era uma curiosidade, tem a ver com a minha história, né? de pensar a psique
e pensar também o que os sonhos poderiam trazer de diferencial. Eu estava dando vários cursos em Brasília, abordando a cinesiologia e sonho, posteriormente sono. Então, foi uma experiência muito rica. Nesse período, eu criei um protocolo, né, que seria um anexo, né, uma outra modalidade ao Body Talk, e pratiquei alguns anos esse protocolo. Quando necessário, eu volto a ele na consulta, né, mas ampliei, e agora vou lançar em breve um protocolo do sono, pois eu dediquei os últimos 10 anos da minha vida a estudar o sono. Fiz uma formação, uma pós-graduação em São Paulo, né, no Instituto do Sono. Então, ali eu tive um contato maior com a ciência, né, atual, contemporânea do sono e do sonho. Então, isso foi um grande avanço. Como toda pessoa, até hoje eu sou encantada para ouvir o corpo, né? Uma vez que você começa a receber pacientes, você também vê a necessidade de receber consultas. Eu fui a primeira em Brasília de Body Talk, primeira a praticar em Brasília Body Talk, que foram praticamente 3 anos, praticando sozinha aqui, vamos dizer, né? Então, as sessões eram com colegas, né? E eu mantive, ao longo da minha experiência, a troca, né, de terapia. Então, esta ideia, né, do corpo responde o que ele tem, né, e como se curar, eu fui adaptando tudo isso também à psicoterapia, né? Eu acho que faz parte, assim, do amadurecimento com a técnica, né? Esse amadurecimento da gente com a nossa própria estrutura, né, energética, psíquica e de consciência, construir, vamos dizer assim, uma linguagem mais acessível para o cliente, né? Eu aprendi muito isso e sou muito grata, porque você construir só as fórmulas pode até resolver ali na sessão, mas não gera um entendimento do paciente do que isso está querendo dizer sobre a história dele. Sim. Então, aí eu me dediquei a abrir minha consciência para ouvir o outro e trazer numa linguagem, tendo o protocolo já em mim, né, mas numa linguagem mais acessível, mais psicoterapêutica, mais integrativa, né? Dentro desses estudos também do sono, eu me especializei muito na endocrinologia. E eu acredito hoje que esta ferramenta ela é fundamental para a nossa vida, sabe? Porque começa pelo próprio ciclo noite-dia, toda a alteração hormonal que existe, né? Com relação ao claro, ao escuro, à noite, à escuridão. Então, isso também tem um olhar aí muito importante, que é o sistema hormonal da noite e do dia. Então, esses estudos deram um certo contexto bastante interessante de abordagem e de orientação às pessoas a criarem, vamos dizer, consciência do que são os hormônios, né, do que é o estresse, a ansiedade, que eu acho que são as doenças que nós estamos vivendo com mais intensidade. Sim, você tem sido, então, uma tradutora da psicoterapia e do Body Talk da psicoterapia, dentro, claro, do seu olhar focal para os sonos e sonhos, dentro de uma pesquisa muito ampla, de uma jornada muito linda. É uma alegria poder ouvir isso, porque a gente sabe o quanto isso é necessário nos dias de hoje, né? Literalmente nos dias de hoje. Acho que uma das grandes epidemias da pandemia foi a falta de sono dos nossos clientes e de muitos de nós, né? Eu tive dificuldades com sono. Então,
É muito importante essa contribuição que você está trazendo. Queria que você me contasse um pouco, Vânia, como você vê na sua prática profissional, além dos protocolos que você já discerniu, quais foram os outros pontos de intersecção que você achou do Body Talk e das suas outras práticas? Tenha sido na própria escuta do corpo, como você mencionou, tenha sido em outros momentos dos insights dos seus pacientes, do modo de operação dos protocolos e da escuta. Na sua prática profissional, que outros pontos de intersecção você percebe que o Body Talk trouxe para você ou que você levou ao próprio entendimento do Body Talk a partir da sua prática? Essa é uma pergunta muito vasta, Nivana. Vamos ver o que a gente pesca, Sim, né? sim. Talvez um exemplo, né, de como algo do Body Talk. Por exemplo, a gente sabe que o Body Talk tem, para quem está nos assistindo e não conhece tão bem o mecanismo, né, a metodologia, a engrenagem do protocolo de Body Talk. Basicamente, a gente está fazendo perguntas de sim e não para o corpo para a gente navegar num literal protocolo, né? Que a princípio ele é vertical, mas ele é bidimensional, ele é sistêmico, ele é circular, né? Aqui a gente já tem uma espécie de pista, né? Por exemplo, algum item te levava a um certo entendimento psicoterapêutico diferenciado, ou na sua explicação para o paciente, vice-versa, alguma explicação sobre aquele contexto terapêutico te fez ver o protocolo de Body Talk de uma maneira diferente? Nivana, o Body Talk, né, o protocolo, ele foi uma iniciação, né? O Body Talk tem bases na cinesiologia aplicada, que eu já estava estudando há alguns anos e praticando. Sim. Eu também conheci o Parama, e foi no Parama que eu me encontrei, sabe? Os dois se complementam, mas o Parama ele tem uma integração de abordagens da saúde, né? A Ayurveda, a acupuntura, a maneira é muito inteligente. O John realmente ele nos deixa, né, um legado, um conhecimento extraordinário do que ele foi capaz de sintetizar. E à medida que eu fui estudando, que eu fui praticando, houve uma mudança interior, uma mudança eu diria assim, na forma de ouvir o outro, né? Você tem os instrumentos, você sabe como navegar, né? Agora, trazer isso de uma forma mais intuitiva e menos mecânica, Sim. né? Eu acho que é um estado de presença, de consciência empoderada, né? Em geral, porque há uma maturidade que eu diria assim, espiritual, né? Então, eu passei a ouvir o protocolo, a ouvir. Antes da resposta, eu já tinha informação. Então, eu considero isso assim, o maior ganho da minha vida. Sim. Pois é você se colocar, né, como no Mindscape, né, você se colocar nesse espaço. E é um espaço que não existe, é um espaço quântico. Sim. Né? É um espaço integrativo entre você e o paciente. Então, eu acredito que o principal é essa permissão, sabe, para, vamos dizer assim, para viver, né? Viver nesses estados de consciência com maturidade. Viver nesses estados de consciência sem relaxar, no sentido do seu aprimoramento, da sua escuta e dos recursos que você pode oferecer ao cliente, né? Bom, tem muitas coisas importantes em ambos os protocolos. Eles contêm o universo, né? Eles contêm toda a nossa estrutura física, ambiental, emocional, a história, né? Vamos dizer,
herdada, isso é muito comum, né? Nós entrarmos em contato com experiências que vêm de gerações, né? Eu trato de muitas mulheres também, né? Acabam que as mulheres são as que mais procuram o tratamento, e na área de sono, então, tem uma prevalência, né, de gênero. Sim. E então, tudo que está ligado à questão da harmonização hormonal, emocional, né? Eu acho que é o mais interessante. Sim, sim. Então, me parece que uma das possibilidades de olhar que você traz interseccional tão importante, eu fico curiosa de ouvir só mais um pedacinho de resposta sobre a minha hipótese aqui, Ah, um ponto de intersecção entre o Body Talk e suas outras práticas, tanto do sono, junguiana, sonhos e a própria isso, psicoterapia, isso, seria o aspecto da escuta, sim. ampliado para a ideia de que os hormônios são uma linguagem muito importante para a nossa saúde de modo geral. Principalmente em relação a sono. A sono, né? É O que agora você sono. falou das mulheres, eu fiquei muito curiosa, porque é isso, né? Uma manifestação da nossa qualidade de estima, né? Da nossa apresentação no mundo, né? De alguma maneira os hormônios vão mesmo, assim como para os homens, claro, vão sim mostrando um pouco nosso dançar na vida, né? Os hormônios, eles são dançantes, eles vão se Verdade. movimentando à medida que os núcleos Eles são que os ciclos vitalidade, né? são vitalidade, São né? vitalidade. São 10 a 12 gotinhas que o corpo produz, né? Que fazem a total diferença na nossa vitalidade. Quando eu trabalho com sono, vamos dizer assim, uma integração foi a psicologia do sono com a técnica, né? Sim. Então, dentro da psicologia do dormir, nós vamos atuar numa, vamos dizer, reprogramação de horários, uma reprogramação também de atividades, né? Orientações com relação ao dormir, posturas também no travesseiro, na cama, questões muito importantes que são a respiração, né? A apneia do sono hoje é 46% da população masculina vai ter apneia, né? E as mulheres têm muito distúrbio de insônia, principalmente na menopausa, né? Quando há uma grande alteração hormonal. Então, ao juntar o que a gente chama higiene do sono e o protocolo, eu consigo entender fatores que vamos dizer, a TCC, a terapia cognitiva comportamental, ela não vai acessar, a gente vai além. Você vai aos traumas infantis, você tem como acessar essas memórias, né? Memórias de pânico infantil, memórias de traumas com sono, né? Crianças insones, né? Distúrbios alimentares afetando o sono. É um campo enorme de possibilidades que a técnica do Body Talk vai nos abençoar a corrigir de uma maneira mais efetiva e de forma a dar suporte a estas outras terapias, né, de reparo da qualidade do sono. Que fantástico, Vânia. Eu acho que a gente está começando com um passo de ouro, a gente está começando essa série com um patamar incrivelmente abençoado, eu diria, repetindo a sua expressão, para essa pesquisa e para esse olhar. Porque, sem dúvida, quanto mais a gente puder ver essa complexidade que é tão mágica e nos leva a tantas possibilidades, mais a maturidade e o poder de escuta vão nos abençoando novamente esse verbo com esse fascínio que é ser humano. Então, é uma alegria ouvir você. Eu queria só fazer um breve parênteses para as pessoas que estão escutando sobre duas menções que você fez, para as pessoas se familiarizarem. Tem pessoas que chegam nas séries a partir de uma entrevista única e não as anteriores. Então, fala para a gente um pouquinho do Parame e um pouquinho do Mindscape. Bom, o Parame vamos dizer, é um mestrado,
em Body Talk, né? É fantástico, é fantástico. É um protocolo, foi também desenvolvido pelo Dr. John Beltheim. É um protocolo que atua em todos os aspectos da energia, de um ponto de vista da Ayurveda, da medicina chinesa, da medicina ocidental, levando em conta, né, vamos dizer, todo esse tempo também que é cósmico, né, dessa inteligência universal que nos habita, né? Então, o Parama Body Talk, para mim, ele me transformou muito rapidamente, né? O Mindscape me ajudou a perceber que aquilo que eu estava vivendo era um ganho de consciência, sabe? E eu acho que é uma interação com essa sabedoria universal mais afinada, né? Mais amadurecida. Então, ele exige que você abra sua mente para conceitos novos, para conceitos quânticos, para ideias sobre tempo e espaço, né? Muito interessantes. Que bonito, Vânia. Vânia, eu vou te contar um segredo para a gente encerrar essa entrevista. Quando eu comecei a me organizar para te entrevistar hoje, eu entrei na minha oficina de Mindscape e ouvi uma música. E era uma música serena, uma música embalada. E eu falei, puxa, pode ter relações com as músicas que eu ponho, são vibracionais nos ambientes. Eu associei ao meu dia a dia. Mas agora eu estou entendendo que a gente encerra a nossa entrevista aqui falando dessa escuta da música do universo que você nos trouxe, né? Essa sua percepção e aprendizado e experiência enormes para nos abrir essa escuta de um som maior da nossa prática terapêutica. Queria poder te ouvir as suas últimas palavras para a gente entoar juntos esse som do teu aprendizado. Bom, a ideia da música que você intuiu, ela nos fala de vibração, né? Vibrar. Eu acho que existe um projeto muito válido em você e muito corajosa de vibrar esta alegria, esse poder do conhecimento, do autoconhecimento e autocura, né? Eu amo essa palavra, autocura, né? No sentido que tudo é um ponto de vista de consciência, não é mesmo? Sim. Então, eu acho que tem a ver nesse sentido, vamos vibrar, vamos dirigir estas vibrações para que novas pessoas possam também se beneficiar, tanto cliente como profissionais, e não duvidar. Que coisa linda, que coisa linda. A música nos faz não duvidar, né? As vibrações são inevitáveis. Vânia, muito obrigada por essa entrevista, pelo seu som, também, pela sua música, pela sua vibração. De novo, sinto que eu comecei essa jornada de entrevistas com mais do que com o pé direito, sinto esse dourado, essa vibração maravilhosa de te encontrar. Muito obrigada por essa entrevista. É uma alegria, foi uma alegria poder te ouvir. Igualmente, e vou continuar te acompanhando. Perfeito. Estamos juntas. Um abraço. Estamos juntas. Um abraço. Obrigada.